que é o sensoramento remoto, qual que é a sua aplicação, tá? Como o Borges, o Jonathan, né, professor Jonathan Zangeski apresentou aí, eu sou físico, e durante o meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, nós trabalhamos com essa frente de vincular aí dados ambientais com o uso de sensores orbitais. Nós também ali trabalhamos no nosso mestrado com um grupo de professores. Aqui tem uma foto de uma torre que nós instalamos com a turma de 2016, aqui próximo a Cuiabá, na estação da Unic. E hoje essa estação está sendo monitorada ali no Polo Campus Barão. Então a gente utiliza esses dados medidos em terra e utiliza também os dados de satélites, né, os dados de vantes, dados de drones ou qualquer tipo de sensor ambiental, validando esses dados em loco. E a gente vai falar qual a importância, né, de tá utilizando esses dados e o porquê a gente sair de um ponto pequeno para um ponto, né, para uma escala maior. O sensoramento remoto ele permite isso, né? O nosso programa tem algumas citações pelo grupo da NASA, do MODES, né? Esses dados são validados com a equipe da professora Mu, que detém aí dos produtos como índice área foliar, como NDVI, e os nossos dados aqui do Pantanal foram utilizados para validar o modelo de GPP. Durante a palestra eu vou apresentar alguns trabalhos que nós utilizamos esses dados e estão disponíveis aí no banco de dados da USGS, que é o órgão responsável da NASA, onde esses dados têm um grau de confiabilidade muito grande e nós podemos utilizar. E a gente vê o quão poderosa é essa ferramenta, né? Bom, para nós começarmos a falar sobre sensoramento remoto, o que é sensoramento remoto, nós temos que entender primeiro como funciona o nosso planeta, né? Nosso planeta Terra. Lá na quinta série a gente tem sempre a figura da Terra como sendo 100% esférica, 100%, né, redondinha, completando uma circunferência perfeita, onde os graus são delimitados em intervalos iguais. E aqui vocês estão observando que a nossa Terra ela não é 100% esférica. Ela tem as suas deformações, pontos maiores e pontos menores, onde a gente vê que o planeta Terra ele não é 100% circular. Então isso é muito importante, sensoramento remoto, entender que quando a gente sai de um modelo real para um modelo matemático, nós estamos assumindo alguns erros, né? É importante a gente falar isso. Essa figura é conhecida como geoide. O geoide é a figura física real do nosso planeta Terra. No ano de 2001, uma sonda enviada pela NASA em um avião supersônico, né, orbitou o planeta Terra durante aí 11 dias, em fevereiro, e escaneou o relevo da Terra. E aqui nós podemos ver esse mapa gerado por esse radar, né, esse laser, e onde a gente vê o grau de anomalia da superfície da Terra, né, os diferentes anomalias do campo gravitacional, onde os pontos em vermelhos nós temos as maiores anomalias e os pontos azuis as menores anomalias, né. A gente vê com ênfase aqui, por exemplo, né, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, onde nós temos os pontos mais altos aí de relevo, e nós temos aqui os pontos em azul escuro, onde os pontos mais profundos, né? Nós temos aí pontos no Oceano Pacífico a 11 quilômetros de profundidade, enquanto aí na Cordilheira dos Andes, no Monte Everest, nós temos a milhares de metros acima do nível do mar. Então é sempre importante a gente falar esse tipo de contexto de como essa deformação do nosso planeta Terra. Esse modelo físico ele é conhecido como geoide, né? Uma nomenclatura muito conhecida na nossa área, que vem de lá da geografia. Bom, nós não temos ferramentas, né, perfeitas para adotar esse modelo com essas imperfeições no nosso dia a dia. Nós precisamos aproximar o nosso geoide de uma figura geométrica conhecida. Essa figura geométrica é a elipse, né? Nós temos aqui a figura geométrica da elipse, onde a gente tem o semi-eixo maior B, semi-eixo maior A.
e a gente faz uma aproximação desse geóide do planeta Terra em uma elipse em circunferência, e nós chamamos de elipsoide de revolução. Isso foi proposto por Newton lá em 1750, e foi o modelo matemático que mais se aproxima ao formato real físico do planeta Terra. Isso é importante porque quando nós falamos de projeções de coordenadas, a escolha de um elipsoide ela é muito importante, porque ela vai dar para nós um grau de certeza muito grande com as medidas que nós estamos aferindo em terra. Então, por isso, nós temos aí, em várias partes do mundo, diferentes projeções, diferentes dados, diferentes coordenadas, né? Eu não vou entrar nesse assunto, esse assunto é um pouquinho mais voltado para a geodésia, mas é importante a gente falar sobre isso. Mas o que seria, então, o sensoriamento remoto, né? Hoje a gente vê tanta utilização de drones, né? Nesses últimos 3 anos aí, a utilização de drones na agricultura, a utilização de drones aí na topografia, no uso de bens públicos, políticos, como IPTU, cadastro de imóveis urbanos, rurais. E nós também vemos uma evolução aí desde a década de 50 até hoje com o uso de satélites, né? Para uso bélico, uso militar, e esses satélites foram aumentando a sua capacidade de processamento com os anos, e em 1972 nós temos aí um boom na utilização de satélites para estudos de impacto ambientais. Então, como essa figura bem mostra para nós, é um universo de coisas, né? Falar de sensoriamento remoto é muita coisa, mas uma definição bem completa do que seria sensoriamento remoto sendo uma ciência que adquire informação sem contato físico com o objeto que está sendo imagiado. Então, o sensoriamento remoto ele não precisa do ser humano tendo contato direto, né, com o objeto, com alguma coisa que esteja na superfície terrestre. O sensoriamento remoto é uma técnica, é uma ciência que trabalha pela estimativa da energia desse objeto sem o contato físico. Então, quando nós utilizamos desse princípio, nós definimos o que é sensoriamento remoto. Partindo desse pressuposto, dessa definição, nós temos que o primeiro sensor remoto do homem é o seu olho. Nós conseguimos enxergar as cores, né, as cores primárias, nós conseguimos definir tonalidades com o nosso olho, porém, a nossa capacidade de guardar informação não é tão precisa e não é tão complexa quanto um computador, por exemplo, que eu tenho aí terabytes, que eu consigo arquivar uma série temporal gigantesca de anos, séculos de informação. Então, o sensoriamento remoto ele parte disso. Partindo desse pressuposto, podemos considerar, então, que o drone é um sensor remoto, o satélite é um sensor remoto, né? Os navios com sensor sonar também é um sensor remoto. Então, todo veículo que tem um sensor capaz de captar a informação de objetos na superfície é uma técnica de sensoriamento remoto. Eu sempre falo para meus alunos, não é o veículo satélite, não é o veículo drone, não é o veículo avião, não é o veículo balão, que é o sensoriamento remoto, mas é o conjunto que faz parte para adquirir essa informação da superfície. Nós temos aqui uma figura bem didática que mostra isso, né? O conjunto do sensoriamento remoto, onde a gente tem aqui os satélites, orbitando aí aproximadamente 700 a 800 quilômetros da superfície da Terra, onde se encontra a maior faixa de imageamento de satélites relacionados a dados ambientais. Nós temos aviões também que levantam informação de fotogrametria, estudos de radar. Nós temos também os navios com sonar, né, para localizar, por exemplo, a presença de algumas espécies marítimas, entre outros. Então, o sensoriamento remoto ele está em tudo. Está no nosso smartphone, está no nosso celular, quando a gente acessa, por exemplo, um aplicativo, e esse aplicativo tendo a sua localização, a sua coordenada, você consegue, então, utilizar um conjunto de satélites para dar de forma precisa para você a sua localização. Isso é um conjunto que nós definimos como sensoriamento remoto. Dentro da ideia da ciência de sensoriamento remoto,
eu tenho outras áreas, né? Eu tenho geoprocessamento, eu tenho geoestatística, eu tenho sensoramento remoto vinculado à parte da agricultura, vinculado às ciências florestais, vinculado à parte de mineralogia, à parte de geologia, então é um universo. Nessa palestra a gente pretende falar de forma bem introdutória sobre a aplicação dessa ciência nos dados ambientais. Bom, partindo desse princípio, nós temos o espectro eletromagnético, essa figura que vocês estão visualizando na tela. Na física, nós temos que o que compõe o conjunto de cores, de tonalidades que o ser humano enxerga, que outros animais enxergam, são comprimentos de onda, né? Nós temos aqui essa primeira figura, onde parece essa linha, ela é mais comprimida e com o passar do tempo ela vai se alongando. Isso aqui é um comprimento de onda. Para cada faixa dessa, eu dou o nome de banda em sensoramento remoto. Então, partindo desse princípio, nós enxergamos uma fatia muito pequena do espectro eletromagnético, de 380 a 780 nanômetros. O nosso sensor remoto mais conhecido, que é o olho, ele é capaz de enxergar apenas esse intervalo muito pequeno de comprimento de onda, que vai desde aí do roxo, do lilás, até o vermelho, passando pelas cores primárias. E aí, vocês podem ver pelos esses gráficos, como, por exemplo, o infravermelho, as ondas de rádio, ultravioleta, raio-x, raios gamas, nós não temos a capacidade de enxergar com o nosso sensor remoto. Então, por isso, mais uma vez, é necessário utilizar sensores que captam essas ondas que nós, seres humanos, não conseguimos captar. E a gente observa que cada coisa na superfície terrestre tem um comprimento de onda. E se a gente der um zoom aqui na nossa grade de cores, né, nas cores primárias, a gente vê que esse intervalo ele é muito pequeno. E os objetos na superfície, né, sejam seres vivos, entre outros, né, como construções, por exemplo, tem uma digital, eu até brinco com os alunos, né, uma impressão digital. Essa impressão digital, nós damos o nome de assinatura espectral, ou seja, para cada objeto, para cada ser vivo, nós temos uma assinatura espectral da interação lá da física, lá da lei de Stefan Boltzmann, onde cada ser tem uma temperatura e essa temperatura emite uma radiação e o nosso sensor remoto consegue captar essa radiação. E a gente consegue enxergar em diferentes tonalidades. Nós temos aqui uma figura também didática, onde a gente vê diferentes assinaturas espectrais. Por exemplo, nós temos aqui, nessa linha pontilhada, a assinatura espectral da água, onde ela tem um campo de resposta, né, no comprimento de onda de 0,3 a 1 micrômetro. Depois a gente muda para o solo, onde a gente tem essa linha mais extensa, pontilhada aqui. Essa resposta espectral aumenta mais um pouco a sua absorção. A gente pega então a vegetação. A vegetação ela ultrapassa um pouquinho o campo visível e pega mais a parte do infravermelho. Então, esse é um gráfico interessante que a gente vê que, por exemplo, aqui no caso, para estudos de planta, nós não temos a capacidade com 100% de confiabilidade com o olho humano de conhecer os diferentes estádios vegetais, né? A gente não sabe identificar com total precisão. Por quê? Porque a nossa faixa do visível, ela não compreende o total absorção da vegetação. Então, para estudar, no caso aqui, a vegetação, nós precisamos estudar o infravermelho. E quais são os sensores que têm a banda do infravermelho? Porque o ser humano não enxerga. Nós temos vários satélites, né? Eu vou falar aqui algum deles que utilizam essas bandas. Bom, dentre os satélites mais conhecidos estão o Landsat e o SPOT, né? Nós temos as diferentes resoluções espaciais. O primeiro Landsat, mesmo lançado lá em 72, tinha 80 metros na resolução. Passado mais alguns anos, lançando satélites novos, a Landsat aumenta essa resolução espacial para 30 metros, onde cada pixel, ou seja, cada célula da imagem, tem uma área correspondente a 30 por 30, né, no caso 900 metros quadrados. A gente vai para sensores com maiores resoluções espaciais, como o SPOT, que é um satélite
francês com resolução de 20 metros. Aqui nós temos uma comparação de sensores de baixa, média e alta resolução, e vocês podem observar que os diferentes tamanhos de pixels influenciam na nitidez. Ou seja, quanto maior a resolução espacial, mais a minha capacidade de enxergar, de distinguir ali na imagem os objetos. Mas até que ponto, né, nós podemos utilizar isso aí? Porque se a nossa área de estudo, por exemplo, for um bioma pantanal, um bioma cerrado, é inviável utilizar, por exemplo, aqui uma resolução de 50 centímetros, né, de 5 metros. Eu vou ter uma capacidade de processamento muito maior, mais tempo processando. E para isso nós temos, então, vários satélites com diferentes resoluções espaciais. Nós temos aí milhares de satélites orbitando nesse momento sobre a face da Terra, né? São mais de 13 mil objetos, depois eu posso passar o link aqui para vocês estarem vendo em tempo real a quantidade desse objeto. Bom, a série Landsat é a série mais conhecida da ciência, aí, falando em termos ambientais. Em 1972 foi lançado o primeiro Landsat 1 e a missão teve sucesso. Até hoje, né, nós temos operando aí o Landsat, não está aqui, mas nós temos em operação o Landsat 8, que foi lançado em 2013, está em operação atualmente. Se você observar essa linha temporal, nós temos aí mais de 40 anos de imagens de satélites com graus de precisão muito alta. Vários estudos, como o estudo do Royce, um pesquisador da NASA, que em 1972, com o primeiro Landsat, ele propõe utilizar o modelo de Watson, lá de 52, que é o NDVI, ou seja, um índice que mede a biomassa, né, o vigor da vegetação, os estádios de saúde da vegetação, a vegetação mais verde, menos verde, a vegetação mais seca. Com esse primeiro estudo de 72, foi um boom que nós falamos assim, em termos de sensoramento remoto, que a partir de então, né, houve um avanço muito grande nessa área. Vários satélites hoje, né, de forma tanto particular quanto forma pública, nós temos acesso a essas imagens. Bom, nós temos aqui um exemplo da fronteira da Argentina com o Brasil, utilizando aí o satélite SPOT, com uma resolução de 5 metros, a gente consegue visualizar bem as diferentes tonalidades entre o rio, a mata nativa e algumas áreas agricultáveis. Nós temos aqui o SPOT também sendo utilizado no Grand Canyon, nos Estados Unidos, né, uma imagem de 2006. Então, a gente consegue ver com uma precisão muito grande essa imagem. E isso, para estudos na área de geologia, é muito importante, bacias hidrográficas é muito importante para a gente que sabe mais ou menos como que é o comportamento desse relevo. Nós temos também, né, como eu disse, satélites de uso privado, como o Iconos, da GeoEye. A GeoEye hoje é a maior empresa nos Estados Unidos de satélite. Essas imagens, elas não são gratuitas, tá? A gente tem que pagar um pouco para utilizar ela. E aqui eu fiz questão de mostrar para vocês olharem o grau de resolução espacial, né? Um zoom nessa pirâmide do Egito, onde nós temos aí 1 metro de resolução. Então, temos muitos satélites. Aqui nós temos outras imagens do QuickBird, que é um satélite também particular, não é um satélite de uso público. Para você obter a imagem dele, você precisa pagar, porque tem uma resolução muito alta. A resolução do QuickBird é em torno aí de 50 a 60 centímetros. Então, uma precisão muito alta. Essas imagens a gente vê, por exemplo, o tsunami, né? Em 2005, antes dele adentrar na costa, né, ali do Sri Lanka, depois invade a costa e a gente consegue mais ou menos ter noção do desastre, né? Hoje eu não consegui colocar aqui para vocês, mas hoje eu vi a imagem do satélite QuickBird fazendo uma comparação entre o antes da explosão de Beirute e depois. Então a gente pode utilizar esses dados para monitorar, né, o grau de destruição, por exemplo, do impacto ambiental. Isso é muito interessante. Mas por que usar os satélites, né? Porque a gente pode, por exemplo, estimar a evapotranspiração
como bem falado na live do Jonathan, a evapotranspiração ela é uma importante variável que mede o quanto de água está saindo da superfície da Terra, e essa água, parte dela é transformada em precipitação, então regula o regime hidrológico do nosso planeta, e isso afeta significativamente no nosso clima. Então, os modelos climáticos baseiam em imagens de satélite, com estimativas de coeficientes de cultura, com balanço de energia, a validação de vegetação natural, dados meteorológicos como velocidade do vento, umidade relativa e etc. Bom, aqui estão os sites que eu falei para vocês, tá? Eu coloquei aqui os 2 principais sites que você pode monitorar em tempo real a quantidade de objetos espaciais ao vivo, monitorando aí o planeta Terra. Da última vez que eu acessei, em 2015, tinha 15 mil objetos. Eu acredito que hoje esteja na fase de 19 mil objetos orbitando em volta do planeta. Então, você pode observar que o nosso planeta ele não é mais aquele 100% azul, né? Nós temos vários objetos, vários satélites, seja para fins militares, telecomunicações, dados ambientais, orbitando em volta do planeta. E isso tem toda uma engenharia por trás, políticas por trás disso aí, e nós podemos utilizar esse dado. Bom, o sensoramento remoto, já agora aplicado a ciências ambientais, ele parte por 2 princípios de tipos, né, de dados. Nós temos os dados vetoriais, que nós definimos como os dados formato shape, .shp, para quem trabalha com geoprocessamento, que é um dado mais leve, né? Esses dados mais leves eu posso considerar, por exemplo, quantidade de clientes, quantidade de ruas, né, parcelas aí de plantações. E nós temos outros dados que é do tipo raster, onde aqui se enquadra as imagens de satélite, de drone, aviões, etc. A diferença entre um vetor e um raster é que o vetor consegue armazenar menos informação, enquanto o raster consegue armazenar mais informação. Então, do ponto de vista computacional, cada layer dessa, né, cada camada dessa, tem um peso de processamento. Então, se eu opto por um satélite com uma resolução espacial maior, eu estou optando por um tempo de processamento maior também. Hoje, né, sempre recomenda-se utilizar aí computadores com placa de vídeo dedicada para estar processando algumas imagens de satélites com maiores resoluções. Dado exemplo como o INPE, como a NASA, que utiliza aí supercomputadores para processar uma quantidade muito maior de dados espaciais para os seus modelos de previsão. Nós temos aqui um modelo de previsão de 1987 pela NASA, onde nós vemos aí a temperatura em escala global, né? Nós observamos aí de menos 40 até 40 graus Celsius. Nós estamos aqui na região tropical e justamente hoje, né, em Cuiabá, nós estamos aí com altíssimas temperaturas, né? Esse regime não costuma mudar tanto, né? Mas tem que se fazer um estudo aí, né, de acordo com a FAO, com o IMET, de 30 anos para nós traçarmos uma normal climatológica. Mas esses modelos são plotados dessa forma. Nós temos também na área da astrofísica, geofísica, temperatura, por exemplo, de Marte, né, de menos 65 a menos 125. Nós podemos monitorar, por exemplo, o interior da Terra, avaliando as diferentes trocas de energia, calor. Então, nós temos várias aplicações. Nós temos também graus de modelos de previsão. A gente tem aqui a figura do canto esquerdo como a altura da superfície do mar e a temperatura da superfície no mar. Isso é importante estudar no contexto de sensoramento remoto porque respondem a uma pergunta sobre El Niño e Laninha, onde as águas do Pacífico podem, né, esquentar e ocasionar a dinâmica do regime de precipitação aqui nas costas do litoral brasileiro. Até alguns estudos mostram também a sua influência em Mato Grosso. Do lado direito a gente tem o planeta Terra com sua dinâmica da atmosfera. A gente vê aqui diversas formações de ciclones. Então nós temos N aplicações para o sensoramento remoto. Bom, então vamos agora, fizemos uma leitura geral, vamos falar do que nós aqui em Cuiabá, o nosso grupo de mestrado, vem trabalhando no sentido de uso de sensores orbitais com dados ambientais. Precipitação, né? Nós avaliamos em 2013
6 estações espalhadas em Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, tanto de Cuiabá como Corumbá. E nesse gráfico aqui vocês podem ver a distribuição, onde ali em cinza é a estimativa por um radar conhecido como TRMM, onde ele consegue estimar com uma precisão de maior de 80% de correlação com os dados de precipitação medidas em loco. E essa segunda gráfica, onde a gente vê essas duas linhas muito próximas, a gente vê que com o passar do tempo, os dados eles não vão se separando, ou seja, demonstra uma correlação entre o que o radar mede de chuva e o que nós medimos nas estações. Então, a gente avaliou que o TRMM, né, esse radar, ele obteve aí um índice de Wilmot próximo de 1, né, 0,92 para todas essas estações, e adquirindo correlações maiores de 88%. Então, a utilização de radares para estimativa de chuva na região centro-oeste mostrou-se muito promissora. Nós avaliamos aí nesse artigo, publicado na Revista Brasileira de Climatologia, uma série aí de 20 anos de dados. No próximo estudo, nós utilizamos apenas os dados do IMET das estações oficiais em Mato Grosso. Nós temos aqui a precipitação em janeiro de 2010, setembro de 2010, né, ou seja, considerando estação chuvosa, estação seca, e nós utilizamos o algoritmo de rede neural para fazer essa previsão. Nesse próximo gráfico aqui, eu até circulei em vermelhinho as áreas que foi próxima, né? Nós não obtivemos tanto êxito assim em fazer um preenchimento com a rede neural na utilização de dados de precipitação. Então, mais estudos devem ser feitos utilizando esses dados. Bom, com a temperatura da superfície, foi feito um estudo com aluno de iniciação científica, aqui em Cuiabá, na estação que eu mostrei a foto no início da aula para vocês. Nós avaliamos a diferente mudança da temperatura da superfície, onde eu tenho as cores em vermelhas, temperaturas próximas a 37 graus Celsius, e azul de 21. E aqui nós temos as duas bandas termais do sensor TIRS do satélite Landsat 8 em atual operação, onde nós observamos que a banda 10, pelo box plot aqui, ela tem um grupo de dados com a mediana maior que a banda 11. E esse estudo teve o seguinte caráter: validar esses dados com os dados medidos na torre. Aqui a gente consegue ver uma dinâmica muito próxima ao que a torre mediu, tá? Lá com o termohigrômetro. Porém, né, o Landsat 8 essa linha que foi feita uma média entre a banda 10 e a banda 11, e a gente viu que quando faz a média das bandas 10 e 11 da temperatura, a gente tem uma correlação maior com a temperatura medida na torre, ali próximo ao Morro de Santo Antônio, que é uma unidade de conservação. Então, é promissora a utilização do sensor TIRS do Landsat 8 no estudo de temperatura da superfície. Para índices biofísicos, nós fizemos um estudo também aqui em Campo Novo de Parecis, um município aqui em Mato Grosso. A gente escolheu 3 áreas. As áreas B é uma área de transição entre mata nativa e a área A, que é uma área de cultura, e a área C, uma área de total mata nativa. Nós calculamos, então, o albedo. O albedo ele mede o grau de refletância da superfície. Quanto mais clarinho, eu tenho maior poder de reflexão. E ficou bem evidente aqui, nessa mesma imagem, que as áreas com agricultura têm um poder de reflexão maior, justamente porque o solo está mais exposto. Enquanto aqui que nos pontos B e C, que são de mata nativa, a gente tem albedo próximo de 0, onde o grau de absorção da floresta é maior. E isso também é respondido pelo NDVI, a qual eu citei lá no início, falando do estudo do Royce, aonde a vegetação ela consegue absorver mais radiação, e a parte de agricultura, que foi recém-colhida ali, nós temos um grau de reflexão maior e, consequentemente, uma redução do índice de vegetação. Nesse mesmo estudo, a gente também computou a temperatura da superfície, corroborando com o estudo do NDVI e também do albedo, onde as partes em azul aqui nós temos as menores temperaturas, né? Ou seja, onde tem maior vegetação, menor temperatura, e onde a gente tem menor vegetação, maiores temperaturas. E nós podemos também calcular o saldo de radiação, que é a energia líquida disponível.
né? A gente observa aqui no saldo de radiação RN 24 horas, que é o saldo de radiação diário, que na parte de vegetação nativa, a energia, vamos dizer assim, maior parte dessa energia é utilizada para os processos de fotossíntese, evapotranspiração, para os processos do ecossistema. Enquanto nas áreas, como ponto áreas de agricultura, a gente vê essa eficiência energética inferior às áreas com maior vegetação. Então, a gente consegue observar aqui os índices biofísicos em sensoriamento remoto, sem necessidade de instalar uma torre e a campo. Nós também calculamos o GPP, né? E o GPP é a produção primária bruta, o carbono utilizado pelas plantas, pela vegetação, para geração de matéria. E a gente comparou dois sensores, né? O sensor do Landsat 5, Thematic Mapper, e a gente comparou também o produto do sensor MODES, que é um outro satélite conhecido como Terra. A sacada desse estudo foi o seguinte: comparar resoluções de 30 metros com o Landsat 5 para resoluções de 1 km do MODES. E a gente queria ver se, de fato, haveria correlação com os dados de PP medido por edge covariance, né, uma técnica utilizada com dados de torre. E aqui nós podemos ver as diferentes regressões, aonde a distribuição dos dados estão próximas à linha, chegando aí a um R² próximo a 1. Então, o GPP ele tem uma correlação muito alta quando calculada utilizando sensores orbitais. Podemos dizer aí que tem uma correlação alta. Então, eu posso utilizar, sem a necessidade de ter uma torre, saber o balanço de carbono ali na vegetação. E nesse estudo nós comparamos também esses dois sensores, um com uma pior resolução, que é o MODES, com 1 km, e o outro com a melhor resolução de 30 metros. E aí a gente observou que os dados com resolução maior, que é do Landsat, teve uma correlação melhor com os dados medidos em campo. Isso é respondido porque quanto maior a resolução espacial do satélite, eu tenho uma proximidade ao footprint onde a torre coleta o dado. E é lógico que haveria uma correlação maior, né? Era se esperar que a correlação fosse maior com uma resolução espacial melhor. Nós também calculamos a umidade do solo por satélite. Esse artigo da International Journal of Remote Sensing, também citado pela NASA, onde a gente comparou dados medidos de umidade do solo na Fazenda Miranda, aqui na área de transição entre o Pantanal e Cerrado, e uma floresta monodominante ali no Pantanal de Cambará, né? Aqui eu coloquei as duas tabelas, a primeira tabela da área de estudo da Fazenda Miranda e a segunda tabela aqui da área de floresta monodominante, e nós comparamos vários índices utilizados por sensor orbital, índice de vegetação, para qual seria o mais viável aqui na nossa localidade para a estimativa com a umidade do solo. Ou seja, comparamos a umidade que foi medida no solo, lá nessas áreas, com a estimada pelo satélite. E obtivemos aí a utilização do EVI com 0,71, né, com 71% de correlação com o conteúdo de água no solo. Então, podemos também utilizar o sensor orbital para estimativa de umidade do solo sem a necessidade de nós irmos em campo aferir. É lógico que isso nós temos que considerar várias coisas, né? A capacidade da radiação atravessar o dossel até o solo. Nem sempre nós vamos ter uma acurácia muito grande, como a gente viu aqui nessa segunda tabela para a floresta de Cambará. Nós tivemos correlações positivas, porém muito menores que em uma área de pastagem como a Fazenda Miranda. Então, nós temos também essas limitações. Nós calculamos também o fluxo de calor no solo, como todos os balanços de energia, por imagem de satélite, e fizemos a comparação medida na torre. Obtivemos também graus de confiabilidade bem próximos à concordância aí, perfeita, tá? De 1 do coeficiente de determinação. Por que é importante saber o fluxo de calor no solo? Porque é um componente principal do balanço de energia, onde a gente tem um saldo de radiação, né? Nós temos o fluxo de calor no solo, fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível, e nós temos a radiação líquida. Todas essas variáveis fazem parte do balanço de energia para dizer o quanto aquele ecossistema está emitindo
evapotranspiração, e a gente consegue diagnosticar algumas deficiências do solo, deficiência das plantas e etc. Então, nesse estudo de 2014, pela Revista Brasileira de Meteorologia, nós conseguimos alcançar êxito na estimativa do fluxo calor no solo em várias localidades. Tá? Nós utilizamos nesse estudo 3 áreas, uma floresta de Cambarazal, uma fazenda de pastagem aqui da Universidade Federal de Mato Grosso e uma outra fazenda ali próximo ao Pantanal, e todos os modelos validados. Bom, no sentido de unidades de conservação, nosso aluno de mestrado, Celso, fez um estudo no Morro de Santo Antônio, onde ele avaliou o impacto das áreas em volta, né, essas áreas rurais em volta, dentro dessa unidade de conservação. A gente queria saber se a vegetação ali está mantendo-se nativa ou se ela está em constante mudança, e nós avaliamos uma série temporal de 2004 até 2016. Para isso, nós utilizamos o Landsat 5, Landsat 8, e a gente observa aqui, nos últimos 10 anos, uma tendência do aumento da vegetação, né? A gente vê pela mediana aqui do NDVI um aumento, né, periódico, que não se tinha aí de 2009 para trás, ou seja, a vegetação está se comportando, né, em termos de preservação nessa área, e está mantendo-se, vamos dizer assim, a mata nativa do Morro de Santo Antônio. Também estimamos em área de perímetro urbano o índice de área foliar, agora voltando para dentro da cidade. Dessa vez nós escolhemos o Parque Mãe Bonifácio, que é um parque muito conhecido aqui na cidade de Cuiabá, e a nossa pergunta para esse estudo foi o seguinte: será que um parque dentro de uma cidade tem influência no seu entorno? E nós calculamos aí, utilizando uma série temporal do Landsat 8, podemos mapear então diferentes imagens do índice de área foliar dentro do parque, onde as áreas aqui mais brancas, nós temos a vegetação com maior vigor, ou seja, áreas mais vegetadas. Esses dados foram validados também com a equipe do professor Jonatas Angeski, e obtivemos também grau de correlação bem próximos de 1. Então, nós podemos também utilizar para estimativa de índice de área foliar o sensoramento remoto. Bom, e aqui um estudo de impacto bem maior, né, considerando agora a reserva particular patrimônio aqui do Sesc Pantanal, uma área muito extensa, com mais de 86 mil hectares, e a gente vê o processo, né, antes de virar uma unidade de conservação e depois. Em 1997, a RPPN se torna, então, uma unidade de conservação, e houve, então, um processo daquelas áreas que eram utilizadas ali para pastoreio, né, área para agricultura, se transformando agora em unidade de conservação. E a gente vê significativamente a mudança da vegetação ao longo aí de 12 anos, né, a diminuição, por exemplo, aqui das áreas em amarelo, onde eu tenho as áreas de pastagem, as áreas em laranjado, eu tenho aqui arbustivas, que são vegetação mais rasteira, identificando áreas que sofreram um processo de antropização. Com o passar do tempo, essa unidade de conservação foi, então, diminuindo essas áreas e aumentando a área de floresta. Nós calculamos isso e nós vimos que teve um aumento significativo da área de floresta e a diminuição da área de pastagem, ou seja, esse ecossistema tem se mantido saudável ao longo desses anos pelo processo de conservação ali na RPPN Sesc Pantanal. Aqui vocês podem observar também uma mudança, né, um GIF da classificação do solo ao longo aí dos últimos 10, 15 anos da RPPN, onde as áreas em preto a gente vê o Cambará, floresta monodominante, as áreas em amarelo, solo exposto, e as áreas de verde mais claro e verde mais escuro, mata aberta e mata de vegetação densa. Então, a gente usou aqui um satélite Landsat 5, onde tem uma resolução de 30 metros, observamos, então, essa dinâmica da vegetação, da mudança, do uso e ocupação do solo
nessa unidade de conservação. Eu quero mostrar agora para vocês aqui um vídeo da RPPN. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Estou abrindo o vídeo aqui, só um minutinho, por favor. Vocês conseguem ver o vídeo aí na tela de vocês? Só me dá um ok aí para mim saber que vocês estão olhando. Sim. Beleza. Então, isso aqui nós fizemos também utilizando já o processamento, aonde a parte de cima nós temos aí o relevo da unidade de conservação da RPPN, onde as partes mais brancas, tonalidades mais claras, são relevos mais altos e as partes mais escuras, relevos mais baixos. Qual foi a intenção de estar obtendo esses dados de relevo? Justamente pelo regime de inundação do Pantanal. Como essa reserva fica no Pantanal, é importante nós estudarmos como as diferentes alturas do dossel, do solo exposto, da passagem. Enquanto essa layer de baixo é essa classificação que nós obtivemos aí, a mais recente do Landsat 5 em 2008. Mais estudos aqui do programa vêm sendo utilizados, agora com dados mais atuais do Landsat 8, nós estamos monitorando, então, esses dados, observando que pelo menos até 2011 esse aumento é gradativo, de 2002 até hoje. A evapotranspiração vem aumentando também na reserva e a gente quer ver se esse aumento continua até hoje, 2020. Para isso a gente vai utilizar o satélite Landsat 8 e o Sentinel. Então o sensoramento remoto ele permite também nós enxergarmos esse futuro, como vai ser essa classificação, como vai ser esse relevo, se vai modificar ou não. Deixa eu voltar agora para a minha apresentação aqui. Deixa eu compartilhar. Apareceu para vocês aí o meu slide? Sim. Beleza. Bom, qual foi agora o impacto utilizando dados de sensoriamento remoto na agricultura? A gente já falou de temperatura, umidade, índice de vegetação, mudança, mas já falamos também de um parque dentro de uma cidade voltado a conforto urbano, e eu tentei elencar aí todos os estudos possíveis que nós estamos fazendo aqui, utilizando dados de satélite. E agora, um estudo mais recente que nós publicamos na Revista Brasileira de Geografia Física, que foi avaliar a maior produtora de grãos do mundo, a cidade de Sorriso, que fica aqui em Mato Grosso, a maior produtora de soja em nível individual, ou seja, é o único município do mundo que mais produz sojas, Aqui, nosso primeiro estudo, nós demonstramos a mudança da vegetação em áreas de culturas. Vocês observem a mudança drástica de 1986, quando ainda inicia-se o processo de colonização de Sorriso, pelas colônias do Paraná e do Rio Grande do Sul, e em 2011, praticamente aí, nós vamos falar deixa eu só diminuir aqui, aproximadamente aí 70% hoje do município de Sorriso são áreas agricultoras. A nossa pergunta qual é o impacto dessa conversão de mata nativa em área agricultura, no bem-estar nosso? E nós utilizamos uma série temporal de dados do IMET, em Sorriso, e nós chocamos esses dados com o NDVI. Observem só que de 85 até 2010, nós tivemos uma diminuição drástica no NDVI, onde as medianas estão muito distantes. E o futuro não é promissor, não é tão bom quanto a gente esperava. Esse gráfico a gente pode observar bem o aumento, uma tendência na temperatura do ar ali no município de Sorriso. Isso demonstra uma ferramenta poderosa para nós analisarmos a dinâmica do impacto ambiental da conversão de uma área nativa para uma área agricultável, de agricultura. Bom, podemos também monitorar agora, a queimada. Nós estamos entrando aí na estação seca. Nosso aluno aqui no programa de mestrado já está encaminhado à revista também brasileira de climatologia.
onde ele estudou o município de Cuiabá, o Parque Nacional de Chapaz e Guimarães, e nós fizemos previsões de queimadas aqui para o nosso estado. E observamos que há uma tendência, uma área específica no município de Cuiabá. Aqui nós temos duas figuras, uma na estação seca, do lado esquerdo, e outra na estação chuvosa. E essa dinâmica mostrada aqui pelo mapa de Kernel, que durante a estação chuvosa, os pontos de foco de queimada tendem a subir do município de Cuiabá, a ir para o Parque Nacional de Chapaz e Guimarães. E durante a estação seca, nós temos uma tendência maior aqui no centro, né, do município de Cuiabá. Esses dados foram obtidos com validação das cicatrizes de queimadas do INPE. Nós calculamos um índice chamado NBR, que é o índice de queima, utilizando as imagens do Sentinel e do Landsat, com validação em pontos os quais os bombeiros aqui de Cuiabá conseguiram estimar com uma precisão muito grande desses pontos coletados. E, infelizmente, essa época de agosto até final de setembro, a gente tem uma dinâmica de queimada mais intensa aqui no nosso estado, devido a estarmos na estação seca. Nós temos também a utilização de alguns algoritmos de balanço de energia, como o CEBAL, né? Essa parte que eu vou passar. O CEBAL ele estima a evapotranspiração apenas por imagem de satélite. Por que é importante utilizar o CEBAL, entre outros algoritmos de balanço de energia? Porque nós conseguimos diagnosticar de forma mais completa o ecossistema, desde os índices de vegetação, temperatura, o balanço de energia, e podemos também fazer modelos de previsão dessa conversão de áreas que antes eram degradadas para áreas de vegetação, né? E a utilização também na agricultura de precisão. Hoje a gente consegue aí estimar, por exemplo, o quanto de água que eu vou gastar para produzir tantas toneladas de grãos, com uma confiabilidade muito alta. Então, a galera do agro, né, está utilizando muito aí algoritmos de balanço de energia com dados de sensoriamento remoto para ter menos prejuízo em suas plantações. O futuro é agora a utilização dos drones, tanto na agricultura como no perímetro urbano, ambientais, e a gente tem aí, em termos tecnológicos, quanto mais a ciência avança, a tecnologia avança, a gente vê também o sensoramento remoto avançando. Pessoal, agradeço, essa foi a apresentação, desculpa aí ter completado quase uma hora com vocês, queria ser um pouquinho mais rápido, mas foi aqui uma questão mais introdutória, tá, do que seria o sensoriamento remoto aplicado às ciências ambientais. A intenção foi justamente mostrar alguns trabalhos que nós estamos executando aqui em Cuiabá no nosso mestrado, tá? Estou aberto aí se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode estar falando.